Para completar, Admar Lopes, o executivo de futebol do Vasco, foi à Argentina para tentar sacramentar a compra do Sosa e quem sabe trazer outro reforço. E Santiago Sosa, vem ou não vem? E Eboá, qual é a situação do atacante equatoriano? E o Nelson de Ossa? Parecem novelas, né? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Admar Lopes, executivo de futebol do Vasco, embarcou para a Argentina para tentar colocar um ponto final nas tratativas com o Racing por Santiago Sosa e para quem sabe trazer outro reforço para o Vasco na bagagem. Há uma dificuldade entre Vasco e Racing em relação à forma do pagamento dos mais de 7 milhões de dólares que determinarão a transferência do atleta. Sosa é apontado já há bastante tempo como um dos principais jogadores da função de volante e também de zagueiro da Argentina e da América do Sul, atleta que já foi pretendido por Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. O Vasco fez uma primeira proposta de 5 milhões de dólares fixos, mais 2 em bônus, a oferta foi recusada, o Vasco subiu para 7 milhões de dólares e agora os clubes tentam chegar a um acordo em relação a como essa grana vai ser paga. O Sosa já deu sim para o Vasco já há algum tempo, ele vai ter a chance de quase dobrar seus vencimentos. Em relação a outros reforços que podem vir da Argentina, por enquanto não passa de uma especulação. Só para completar o noticiário do Vasco em relação a reforços, Luciano Rodrigues, que pertence ao Neon, está praticamente descartado. O nome do Taremi agrada, mas o atacante iraniano que joga no Olympiacos é considerado muito caro. Para fechar, sobre De Ossa, volante colombiano que pertence ao Betis. O Betis tem postergado a liberação do atleta a pedido do técnico Manuel Pellegrini. Hoje o Betis tem desfalques para essa posição e os reforços que o Betis pretende contratar ainda não foram fechados. Diante desse cenário, é grande a chance de o Vasco desistir de vez da operação para a compra do De Ossa, que chegaria por empréstimo com obrigação da negociação em definitiva entre 10 e 12 milhões de euros. Bom, Santiago Sosa, baita volante do Racing, jogador de muita qualidade, de 27 anos, tem contrato com o Racing até o fim do ano que vem. Em janeiro, o Vasco já tinha procurado ele, não teve negócio. No ano passado rolou uma sondagem também, então é um jogador que o Vasco já monitora há algum tempo. O que facilita uma negociação envolvendo o Vasco e o Santiago Sosa? Primeiro, o salário. O Vasco ofereceu praticamente o dobro do que ele recebe na Argentina. O nosso poder aquisitivo, a moeda, o real, a estabilidade financeira e principalmente em relação ao nosso clube, os investimentos que vão ser feitos possibilitam aumentar o salário do Santiago Sosa. E isso, claro, o seduziu. Será um contrato de 4 anos, com renovação para mais uma temporada. Bom, em relação a Vasco e Santiago Sosa, já há um acerto. O jogador gostou da proposta financeira que o Vasco fez. Ponto 1. Tecnicamente, muito bom jogador. Atua como um camisa 5, um camisa 8 e, se precisar, faz a função do camisa 3, que é o zagueiro. Então ele é um volante de duas funções no meio-campo e também atua como zagueiro. Tem liderança, tem saída de bola, tem personalidade, tanto é que ele é o capitão do Racing. E aí começam a ter as dificuldades. O clube argentino não abre mão da proposta de 10 milhões de dólares. O Vasco chegou até 7 milhões e meio de dólares, uma proposta considerada baixa pelo Racing, né? Óbvio que são valores altíssimos, nós estamos falando de quase 40 milhões de reais, porém o clube argentino sabe que essa é uma ótima oportunidade de fazer dinheiro com o atleta, porém é um ativo que tem presença do clube, respeito do torcedor, é o capitão do time, você não pode se desfazer por um valor abaixo. O Racing continua negociando com o Vasco, há uma enorme expectativa de que o desfecho aconteça o quanto antes, mas ainda não aconteceu. Ele vai chegar hoje no Rio de Janeiro. Pouquíssimo provável, pouquíssimo provável. Nesta semana ele pode chegar e quem sabe enfrentar o Fluminense no sábado pela fase oitavas de final da Copa do Brasil. Pode ser. Se tiver um desfecho hoje, amanhã ele chegar até quarta-feira, dado o prazo ainda para inscrição, aí sim ele poderia jogar já
contra a equipe do Fluminense. E seria um baita reforço, porque esse vem para ser titular, esse vem para ser líder do grupo, esse vem para não ter dúvidas sobre a contratação dele. Já vi vários jogos do Racing, inclusive, só para citar um in loco, o Racing com o Botafogo na decisão da Recopa, e o Racing não tem só o Santiago Sousa, não. Sempre tem bons jogadores para olhar. O Vasco gosta de olhar muito o mercado sul-americano. O Racing é sempre um bom local para você escolher boas peças. Ah, então vem o Santiago Sousa e o Nelson de Ossa não vem mais. Não, uma coisa não inviabiliza a outra. Aliás, um dos objetivos do Vasco é montar um tripé de meio campo, já que não tem um camisa 10, porque o Rojas não é o jogador que, por enquanto, se adaptou à função ou está jogando muito bem. Então, o Vasco, a ideia é ter 3 jogadores de qualidade, de liderança, de pegada no meio-campo, de saída de bola, e por isso, de Ossa encaixaria com Santiago Sousa e Thiago Mendes. Esse tripé de meio-campo, aprovado inclusive pelo Pedro Emanuel. Toda e qualquer contratação que está chegando ao Vasco e vai chegar, passa também pelo técnico Pedro Emanuel. Ele não é apenas avisado, ó, Santiago Sousa está a caminho, olha, o Nelson de Ossa. Não. Todas passam por ele. E, principalmente, todas passam pelo investidor. As propostas financeiras que o Vasco tem feito são possíveis, são viáveis, graças ao aval do investidor, que é ele quem vai bancar essa operação no futuro, já que o Vasco não está fazendo nenhum pedido de pagamento à vista. Em relação ao Racing, o acordo deve sair, o Vasco vai subir a proposta, né? O valor da entrada, mais as parcelas que vão ser pagas. Há um medo do Racing, porque teve problemas com o Inter e com o Grêmio, mas o Vasco dá como essa negociação muito bem adiantada, não está fechada. Em relação ao Nelson de Ossa, Vasco e Nelson de Ossa também já conversaram, já há um acordo verbal, porém o clube espanhol, o Real Betis, não está abrindo mão também da multa no valor de 12 milhões de euros. E principalmente depois do jogo duro do Pellegrini, que quer ter o atleta. Ele está incorporado, está fazendo a pré-temporada, enquanto não é negociado, obviamente que o Betis quer contar com ele. O treinador espera contar com ele, só que o clube espanhol também enxerga como uma ótima oportunidade de fazer dinheiro nessa negociação e que pode ser uma última grande oportunidade. Ou então vai utilizá-lo e esquece a questão do ativo. O Betis sabe disso, o Vasco está disposto a pagar próximo dos 12, a proposta que eu sei do Vasco é na casa de 10 milhões de euros, então o Vasco tem que levar essa proposta e adequar o plano de pagamento para ter o atleta. Esse aí chegaria também essa semana, Azevedo? De novo, só se acertar a questão financeira com o clube espanhol. Acho mais difícil, é uma negociação que já vem há mais tempo envolvendo esse atleta. Yeboah, atacante equatoriano, que jogou a Copa do Mundo, atua na Itália, na 2ª divisão. Os seus agentes entendem que ele tem caminho para percorrer na própria Europa, e é normal, é um jogador de mercado, um jogador que jogou a Copa do Mundo, mas o Vasco não está apenas atrás desse atleta. Velocista, tem muita força, une 2 características que o Vasco está buscando em 2 atletas, presença de área, joga pelo lado também, porém o Vasco olha outros nomes e tem outras negociações. Para que você entenda, torcedor, essa aí não está tão avançada quanto está o Sousa e muito menos o de Ossa. Mas para que você entenda como é que trabalha a diretoria do Vasco. Ah, está negociando o Yeboah e não negocia mais nenhum atacante, não. Sempre tem 2 ou 3 negociações pela função, pela posição, caminhando. Se essa aqui está mais adiantada do que essa, é uma ênfase aqui. Se não, você vai até que uma avance em relação à outra, o que é normal. O de Ossa já esteve mais avançado em relação ao Sousa. Hoje o Sousa está mais avançado em relação, eu falo em negociação, ao Nelson de Ossa. Então dessas 3, o Sousa é quem está mais adiantado, o de Ossa caminha, mas está lenta a negociação. Para quem não tem um recurso para chegar e aportar, me dá os 12 milhões, está aqui, vou pagar 6 agora e 6 ano que vem, a negociação vai demorar, gente. Vai demorar. Agora, o Santiago Sousa é um baita reforço, o Nelson de Ossa, pelos vídeos que eu vi, é um bom reforço, e o Yeboah eu quero esperar.
Vi vídeos, gostei, foi a Copa do Mundo, mas eu quero esperar. O Equador não foi uma grande seleção na Copa de 2026. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês, já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Ah galera, se aparecer a função de hypar, clique por favor para nos recomendar, que assim nosso vídeo é mais recomendado para mais vascaínos. E não esquece também de ativar esse sininho de notificação. Valeu galera, forte abraço, fui!